Meus irmãos e amigos, quem vos fala nesta manhã é o pastor Elias Lira, por bondade e misericórdia do Senhor. Estou aqui representando o nosso ministério, a nossa igreja, também o nosso pastor presidente, pastor Arnaldo Belchior. E eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado durante esses dias, vocês também que têm estado conosco nos cultos aqui na nossa igreja de Belém, aqui na Rua Aparecida 710, no nosso Templo 7. Eu quero agradecer a todos vocês que têm estado conosco no programa de televisão também. E hoje, pela bondade do Senhor, vamos continuar o assunto que nós estamos falando, cujo tema é como Deus nos dirige. Como Deus nos dirige. O tema é esse. Como Deus nos dirige. Mas eu quero, antes de continuar aqui a mensagem da palavra do Senhor, eu quero avisar vocês que daqui a pouco, às 9 horas da manhã, temos escola bíblica dominical. E à noite, a partir das 18 horas, temos nosso culto da família. Se você puder estar conosco, é de bom grado para todos nós. Tá certo? Vem estar conosco, porque de certo Deus tem muitas bênçãos para cada um de nós. Vamos continuar o assunto. Eu estou lendo Êxodo capítulo 13, o verso 17 até o verso 22. Vamos ler? Epígrafo diz assim: Deus guia o povo pelo caminho. Vamos ler a partir do verso 17. Êxodo 13, a partir do verso 17, vamos ler até o verso de número 32. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, retorne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia esse estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Muito bem. Nós vamos dar continuidade ao assunto, ao tema, o Deus que, como Deus nos dirige, como Deus nos dirige. Este é o tema que nós estamos abordando durante esses dias. Hoje, eu quero falar sobre o auxílio de Deus no caminho. Dentro do tema, eu quero falar sobre o auxílio, como Deus estava auxiliando este povo, essa gama, 3 milhões de pessoas, que ele mesmo, o próprio Deus, tinha ordenado que Faraó o libertasse do Egito para que eles fossem adorar a Deus numa terra que Deus tinha já prometido, tinha preparado para eles. Então, o auxílio de Deus para este povo no caminho. Quais foram o auxílio de Deus? Então nós vamos começar vendo aqui o primeiro auxílio de Deus aqui no Êxodo capítulo 13 e o verso 21. Olha aqui o auxílio de Deus para este povo.
E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que o caminhassem de dia e de noite. Então vejam, o primeiro auxílio de Deus no caminho do povo é a presença dele, a própria presença de Deus que estava indo adiante deles. E Deus disse que a sua presença ia diante do povo, que ele ia diante de nós. Então, o primeiro auxílio de Deus no caminho deste povo era que Deus ia com eles, adiante deles. E como Deus estava indo com esse povo? Está aqui, Êxodo capítulo 13, o verso 21, Deus estava indo com o povo aqui como uma coluna de nuvem, para auxiliar o povo. Mas para que servia e por que da coluna de nuvem? Deus está indo adiante de nós, numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo. Mas o porquê disso? Eu acho interessante a forma de Deus trabalhar. Deus é um ser inteligentíssimo. Deus sabe, não o que eu quero, mas Deus sabe o que eu preciso. Porque às vezes, se fosse perguntar, por exemplo, para esta grande multidão, que nem todo estava a cavalo, né? A maioria, todos estavam, a maioria a pé. Mas se fosse dar oportunidade para o povo fazer um pedido para Deus, eles sabiam que eles teriam que caminhar. Qual seria o pedido deste povo? Talvez alguém ia pedir uma carruagem. Talvez alguém ia pedir uma arma de guerra. Porque eles estavam vivendo a situação ali que, se você olhasse das prioridades deles no momento, talvez eles iam pedir alguma coisa diferente. Talvez pediria bons cavalos para que eles fossem montados. Sim. Mas olha que Deus está dando para o povo, está proporcionando para o povo. Olha o auxílio de Deus no caminho desse povo. O auxílio de Deus aqui era a própria presença de Deus, numa forma de nuvem. Mas por que, pastor? A presença de Deus estava sendo representado aqui, ou auxiliando esse povo, como uma nuvem, uma coluna de nuvem. O que tem a ver? Onde está a presença de Deus? Numa nuvem. Sim. É auxílio de Deus para a sua vida. É Deus na nuvem. E ele estava na nuvem. E diz a palavra do Senhor, por que da nuvem, né? Porque naquela região, durante o dia, o sol caustigante, 50, 60 graus Celsius, nós estamos sofrendo esses dias aqui, a maioria da região aqui, ou do estado de São Paulo, não só o estado de São Paulo, né? Até fora do estado de São Paulo,
Nós estamos sofrendo com o calor, com a temperatura. Você pode ligar ar, você pode ligar o que for, parece que as coisas não resolvem. Parece que o calor, a temperatura, o tempo está superando. Pode ter ar, o que for, parece que não está gelando nada. É o calor. Na época, não dava nem para se comparar o calor. Então Deus, ele era a coluna de nuvem durante o dia, porque Deus protegia o povo. Fazia sombra para o povo. Fazia com que o dia se tornasse um dia fresco. Porque a nuvem servia como sombra para o povo. Então veja, e o povo sabia que isso não acontecia. Era, por exemplo, algum fenômeno, se fosse um dia de hoje, coisa extraordinária, coisa para ser estudada. A nuvem que anda, a gente para, ela para, a gente anda, ela anda. Se fosse alguém que gosta, sabe, porque existem pessoas que se assustam por pouca coisa, alguém que sensível, né, que se assusta com qualquer coisa, podia assustar com a nuvem. Tá dando medo porque a nuvem anda, a gente para, ela para, daqui a pouco ela começa a se movimentar, a gente tem que se movimentar com ela. É isso, Deus quer. Ele é a nuvem. Então diz que Deus estava auxiliando o povo. Ele vai adiante de nós, como a nuvem. E diz a palavra do Senhor que a nuvem, além de servir como proteção para o povo, eles foram orientados o seguinte: se a nuvem parasse, eles teriam que parar debaixo dela. Mas se ela movimentasse, o povo teria também de se movimentar. Mas não só a coluna de nuvem que protegia o povo, fazia sombra, deixava o dia mais aconchegante. O auxílio de Deus também para este povo. Deus ia adiante do povo como uma coluna de fogo. Não, olha, não dá para explicar, porque existem coisas que não se explicam. Mas diz que durante a noite, Deus já não era mais a nuvem, ele era a coluna de fogo. Então, diz que aparecia ali uma coluna de fogo. Deus era a coluna de fogo. Não sei se a lua que se formava, mas a Bíblia diz que era uma coluna de fogo. E essa coluna de fogo diz que ela aquecia, era diferente agora. Se de dia era quente, à noite era frio. Muitos graus abaixo de zero. Como na época ali, na região, geava muito à noite. Então teria que ser o contrário, à noite o povo precisava ser aquecido. Então qual era o auxílio de Deus que ia diante do povo? Uma coluna de fogo. E aquela coluna, além de guiar o povo, ela aquecia o povo. Você viu que interessante? É o auxílio de Deus no caminho. Mas olha que interessante. Deus, ele colocava a coluna, ele era a coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Mas qual era o objetivo de Deus? Deus não era um auxílio só durante o dia. Deus não era só o auxílio durante a noite. Mas nos diz aqui o verso 22. Olha o que está escrito aqui, ó. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite,
Mas por que Deus não tirou? Olha o que diz no verso 21. A última parte. Para que caminhassem de dia e de noite. Deus está dizendo para o povo aqui: eu sou o seu auxílio, eu estou auxiliando você, eu estou auxiliando vocês neste caminho, e eu vou guiar você continuamente. Vocês não vão parar, porque eu não vou tirar diante de vocês a coluna de nuvem, nem a coluna de fogo. E eu serei o seu guia, seus guias, continuadamente. Ou continuamente, de dia e de noite. Olha que interessante. Para me dar uma acelerada aqui, por causa do horário, o auxílio de Deus também, você sabe que às vezes é comum a gente falar assim, mas não precisa de líder, a pessoa se vira sozinho, até que poderia se virar sozinho. Às vezes você vê aquele enxame de abelha, você vê, uma hora vão tudo para um lado, outra hora vão tudo para o outro, aí você fala, puxa vida, mas como pode isso? Só que no meio daquele enxame, tem uma líder, tem um líder no meio. E aonde que aquele líder vai, as outras vão atrás. As coisas não acontecem por acaso. Então olha o que Deus faz. Para te auxiliar nesse caminho, Deus te coloca o líder. Mas você sabe aquele líder, porque existem tipos de líder, né? Existe aquele líder que é desanimado, mas existe líder que é inspirador, aquele que inspira você a ir mais longe. Sabe aquele líder que faz você se valorizar, se sentir que você pode ir mais longe? Então Deus via isto. Então Deus colocou para auxiliar o povo também um líder animado. Líder que apontava o povo, que o povo estava seguindo o verdadeiro Deus. Olha o que diz no capítulo 14 e o verso de número 13. Olha o que diz. O povo estava murmurando, não estava? No verso 12, o povo estava dizendo assim, ó, não é esta a palavra que tem, no verso 12, depois vamos ler o verso 13, e a gente vai terminar devido ao horário. O povo estava dizendo para Moisés, não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fará servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Agora, olhe a palavra, escute só a palavra de um líder. O líder que joga a gente para cima. O líder que nos mostra aqui sinal verde. Olha o que Moisés disse. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O verso 14. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Você quer um líder melhor que esse? Olha Moisés em meio às murmurações, em meio aos medos, aos traumas, o líder se levanta, um verdadeiro líder se levanta, mostrando para o povo
uma solução, fazendo com que o povo venha ver de uma forma diferente. Nós como líder, nós precisamos fazer com que o povo venha ver, venha enxergar as coisas de uma forma diferente. Hoje nós estamos cheios de líderes, entre aspas, que às vezes desanima o povo. Não faz muitos dias, eu estava ouvindo alguém dizer assim, olha, o nosso líder falou para a gente não ir muito para a sede, não, para a gente não se cansar, porque lá tem alguns trabalhos diferenciados, mas é bom a gente ficar aqui mesmo, nas congregação, porque se a gente for muito para a sede, de tudo que eles fazem lá, a gente vai se cansar. Mas não é. O líder, entre aspas, não é um bom líder, ele está em vez de incentivar o povo, não, isso mesmo, vai, Deus vai te abençoar. Eles querem desanimar o povo, deixar o povo fracassado. Não vai não, você vai se cansar, você não precisa disso, aqui também tem palavra, aqui também tem louvor. Não, você não está sendo um bom líder. Você precisa fazer com que o povo enxergue em você que você é um bom líder. Aí no final da conversa, a pessoa vai dizer assim, a gente ouve isso. Ah, eu pensei que ele ia nos incentivar a gente descer para ouvir a palavra de Deus, mas ele parece que não vê o que a gente está vendo. Olha, talvez você está seguindo um líder cego, um líder desanimador, mas olha Moisés, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. As horas já se foi, eu preciso finalizar essa programação, devo ter até ter estourado a programação, mas o nosso técnico vai dar um jeito aí, né? Então veja, o auxílio de Deus no caminho. O auxílio de Deus no caminho. Deus coloca líder. Quando você está querendo desistir, popular, como as pessoas dizem aí, quando você quer jogar a toalha, aparece o Moisés e fala para você, não desiste não. Isto vai passar. Fique quieto, aquietai-vos. Vede tudo isso, daqui a pouco isto vai ficar no passado. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele pelejará por nós. Pode até olhar, olhe mesmo. E a última vez que vocês vão estar olhando esses adversários, porque o Senhor vai nos dar vitória. Não temais. Estais quieto, vede o livramento do Senhor. Olha, ficai quieto, vede o livramento. Vocês vão ver o livramento do Senhor. O Senhor está nos auxiliando, Ele vai pelejar por nós. Então, para finalizar, ficai quieto, aquietai-vos. O teu Deus, o meu Deus, está pelejando por nós, está pelejando por você. Tá certo? Aquietai-vos. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém? O Senhor vai nos dar vitória e você vai ficar quietinho. Fica quieto. Deixa o Senhor trabalhar. Ele é o nosso auxiliador. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, sou agradecido a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua grandeza. Dê um dia de paz, um dia de bênção a todos nós. É o nosso pedido e já Te agradecemos o Teu nome. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Com Deus irei orar. Problemas ficarão. Não vou mais chorar. Problemas não tem lá no meu
tem lá no meu novo lar. Lá no céu irei cantar uma canção pra louvar ao meu Senhor Jesus que me salvou. Tristezas ficarão, não vou mais chorar. Tristeza não tem lá no meu novo lar. Tristeza não tem lá